Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade, aqui em Caieiras, São Paulo. Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou passar o endereço da igreja, apresentar a igreja para você com um convite especial, tá bom? Fica até o final. Também no final do vídeo, eu vou estar falando desses dois livros aqui, ó, de minha autoria, tá? No finalzinho do vídeo eu vou estar falando desses dois livros e como você pode adquirir. Também estarei dando dicas de onde estudar teologia, seja num curso de nível superior, como graduação, pós-graduação, ou em cursos livres. Então fica até o final, que são dicas interessantes, tá? Bom, o assunto hoje aqui é um assunto difícil, é um assunto espinhoso, mas é importante, é relevante. Estou gravando esse vídeo hoje, no dia 8 de outubro de 2025, a data da gravação desse vídeo. Não sei o que vem depois, né? Mas a data desse vídeo é essa aqui, tá bom? Pessoal, é o seguinte, peço que você se inscreva no nosso canal, que você... É importante estar inscrito, dá uma força pra gente. Você curta o nosso vídeo, dá um joinha, um like, tá bom? E que você, por favor, além de se inscrever e curtir, compartilha esse vídeo aqui do YouTube, compartilha o link aí com a sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, no grupo de WhatsApp, né? Ou com amigos em particular. Divulga. Eu acredito que o assunto aqui, ele é relevante, é pertinente para todos, beleza? Só mais um detalhe, lembrando aqui que o canal é canal conservador, tá? Ou seja, eu sou adepto da teologia ortodoxa histórica conservadora. Não sou um fundamentalista radical, mas certamente não sou nem um liberal, muito menos um progressista, graças a Deus. Esse é o viés e o perfil do nosso canal, tá bom? Bom, o assunto é assim, religião na escola. Pode, não pode, o Estado é laico, não é laico? O que é ser um Estado laico? A verdade é o seguinte, que muitas pessoas enchem a boca para dizer o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. Como se isso fosse impedir as pessoas de sua manifestação religiosa. E não é bem assim. O Estado é laico, é verdade, portanto as escolas públicas... Eu estou falando aqui de escolas públicas, escolas municipais, escolas estaduais ou na esfera federal. São escolas que não devem ser confessionais, ou seja, a escola não deve ter uma religião que dirige o pensamento da escola, né? A escola não deve direcionar nenhum tipo de religião aos alunos. Por quê? Porque a escola sendo pública, ela recebe alunos do candomblé, ela recebe ateus, ela recebe alunos cristãos, sejam evangélicos ou protestantes, ela recebe muçulmano, ela recebe pessoas das mais diversas ideias, né, religiosas ou filosóficas. Então, há de se ter um cuidado para que aquela escola ela não direcione nenhum tipo de ensino voltado a um tipo de religião, tá? Para não ferir aí o espaço, né, que é de todos, para não chocar ninguém, não afrontar ninguém, tá? Então, assim, isso aí eu acho que é razoável, porque quando a gente fala de espaço público, deve haver respeito, principalmente em ambiente escolar. Então, eu quero deixar isso claro. Eu sou a favor, sim, de que a escola pública, ela não seja direcionada, tá? Ela não seja direcionada por temáticas religiosas, nem mesmo as cristãs, ok? Eu digo atividades direcionadas. Porque senão, imagina que uma direção da escola com seus professores sejam adeptos do candomblé. E aí eles começam a direcionar a escola para aquilo que eles acreditam. Os alunos cristãos ali vão ter um desconforto, porque bate de frente, né? Se choca
com a realidade e o ensinamento cristão que eles têm. Então, o trabalho escolar, o trabalho que parte da coordenação, da direção, né, enfim, até todo o trabalho, né, pedagógico que é desenvolvido, ou aquilo que é apresentado, né, os projetos pedagógicos, né, planejamento, que é realizado, ou que são realizados, precisam tomar esse cuidado. Ok? Então eu tenho essa visão. Não quer dizer que os alunos sejam proibidos de manifestar sua religião. Tá? A escola, ela não é um lugar de proibir a religiosidade de um aluno. Ela não pode ter trabalhos direcionados a partir da escola, da direção, da coordenação, do corpo docente. Eles têm que ser neutros, devem ser neutros, porque eles estão lá para ensinar matemática, história, geografia, filosofia, língua portuguesa, no caso aqui no Brasil, né? Enfim, coisas ligadas a isso, química, física, educação física, etc. etc. Agora, religião, queridos, religião, partido político, tá? Religião, partido político e orientação sexual. Essas três coisas, embora hoje eu vou falar da religião, mas eu quero dizer que essas três coisas que eu falei aqui devem ser dirigidas pela família em suas casas. Tá? Essas abordagens do campo religioso, da orientação sexual e familiar e a partido político ou ideologias políticas devem ser coisas construídas no âmbito familiar, em casa. Ponto final. Professor militante que quer passar ideologias, seja elas de direita ou de esquerda, para os alunos na escola, não está certo, porque ele pode estar ferindo um conceito ou preceitos da família do aluno. Então, isso está errado. Deve ser denunciado. Você que é pai, mãe, tem que ser encorajado a meter a boca no trombone e denunciar esse tipo de coisa. Principalmente quem gosta de fazer isso é o pessoal da esquerda. Tá? Outra coisa que deve ser combatida é essa coisa dos professores quererem, né? E há uma luta, tá? Entre pessoas de esquerda, principalmente, enfiadas, né, no MEC e nas diretorias de ensino. Gente com a cabeça que tem uma coceira porque querem levar o mundo gay para discussão dentro da escola, para as crianças, para os adolescentes, e querer entrar nesse assunto da sexualidade, do gênero, coisas que também vão contra, muitas vezes, o tipo de orientação que aquela família tem em casa. Deve ser deixado de fora esse tipo de coisa. Ensinar o respeito a todos, sim. Escola é ambiente de respeito. Respeito. Tá certo? Respeito mútuo. Agora, doutrinação, não. Nem na política, nem na ideologia. Ou ficar falando mal da direita, da esquerda, sabe? Criar ali meios de levar as pessoas a uma doutrinação política. Isso também não deve acontecer. Deve ser denunciado, sim. Pastor, esse assunto para o canal Degustação Teológica é tão importante que isso pode mudar o conceito teológico do teu filho. Isso aqui que eu estou falando é tão importante que o seu filho pode um dia ficar contra aquilo que ele aprendeu a vida inteira na sua casa, na sua igreja, porque foi para uma escola ser doutrinado. Então, eu estou aqui para falar que a escola é laica, porque ela não deve direcionar assuntos pedagógicos, levando em conta questões da religião, da orientação sexual e gênero e da política. Estas três coisas, tá? Elas devem ficar no campo da neutralidade lá na escola, porque deve ser respeitado o que cada um traz de sua casa em relação a isso. Escola não é praça pública. A praça pública, sim. Praça pública, se você é do candomblé, você pode fazer uma apresentação, uma pregação lá do candomblé na praça pública. É pública. É pública para quem quiser para ouvir, para quem quiser para participar. Quem não quiser, passa direto. Mas é um espaço que deve ser respeitado, porque é uma área pública, não está direcionada no campo escolar, é praça pública, tá? Assim como também outras religiões, como os evangélicos muitas vezes fazem.
né? Vão lá na praça, pregam a palavra de Deus com a Bíblia na mão, inclusive condenam pecados, falam sim de pessoas que estão fora da sua fé, serão, de certa forma, julgados por Deus, porque Jesus é o único caminho que leva para o céu. É direito de expressão religiosa em áreas públicas, tá? Como praças e ruas, né? As pessoas têm o direito de expressar sua fé e falar da posição que a sua conduta espiritual lhes permite falar. Nós estamos num país, ainda, por enquanto, um país livre, tá? E quem não gostou da pregação do crente, só ir direto, vai embora, não para pra ouvir e pronto. Porque tem gente que quer ouvir, tá certo? E assim como as pessoas também, vira e mexe, você vê uma esquina aí com despacho, né? É esse o nome que se usa, não é? Aí tem as oferendas lá da Umbanda, né? Eu não sei como que Umbanda e Candomblé trabalham com essa coisa da oferenda, né? E os seus rituais, mas também eles têm a liberdade dentro dos seus limites, obviamente, mas de fazer essas manifestações públicas. Então, isso aqui é viver em sociedade e respeito mútuo, beleza? Agora, dentro da escola, não deve haver direcionamento religioso por parte dos professores, quando se trata, repito, de escolas públicas, com dinheiro público, escolas municipais, estaduais ou federais. Ficou claro, irmãos? A escola, nesse ponto, é laica, o ensino deve ser laico, havendo uma neutralidade. Porém, não uma proibição dos alunos se manifestarem. Como, por exemplo, o aluno, na hora do intervalo, ele tem o direito de ler a Bíblia? Sim. Tem o direito de ler a Bíblia? Sim. E se ele quiser, na hora do intervalo, falar com seus amiguinhos sobre a fé dele, e orar, e os amiguinhos aceitarem a oração, de forma respeitosa, receber oração, ouvir a palavra, ouvir o ensino, ouvir o posicionamento da fé daquele aluno, seja ele evangélico, seja ele católico, qual o problema? A escola não é ateia, a escola não tem uma religião que deve ser direcionada. Portanto, ela não deve proibir as pessoas que a frequentam de expressar sua fé. Um aluno pode ir com um crucifixo no peito se ele quiser. O aluno pode ir com a camisa escrito Jesus é o Senhor se ele quiser. É direito. Ele pode levar a Bíblia para ler no intervalo. Ele pode orar pelos seus amiguinhos, não há problema. Se alguém sofrer esse tipo de coisa, entre com processo na justiça por perseguição religiosa, porque isso não pode acontecer. E partidos de esquerda, pessoas da esquerda se incomodam demais com isso. Ou seja, há pessoas que têm trevas dentro delas. Qual que seria o seu sentimento se você fosse chamado à escola do seu filho porque ele recebeu uma advertência por estar orando? É isso mesmo, não foi por briga, drogas ou mau comportamento. Foi exatamente o que aconteceu com um aluno no Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, aqui no Paraná. Olha aí. Esse é o Samuel, um menino educado, jogador de futebol que durante o intervalo se reuniu com amigos para ler a Bíblia, cantar e orar. A atividade não atrapalhou as aulas nem a rotina da escola, mas, mesmo assim, foi interrompida pelo diretor, que alegou que o Estado é laico. Depois, a mãe do garoto foi chamada e avisada de que ele não deveria mais promover atividades religiosas. Esse caso revela duas coisas graves. Primeiro, a falta de compreensão sobre o que significa Estado laico. A Constituição garante a liberdade religiosa, inclusive o direito de manifestar a fé em espaços públicos. Reuniões entre alunos, sem o envolvimento de professores no horário de trabalho, sem o uso de recursos da escola, são legítimas e devem ser respeitadas. Estado laico não é ausência de fé. Estado laico não é Estado ateu. Pelo contrário, a nossa Constituição ela determina que o Estado apoie e incentive a fé, tratando todas as religiões em pé de igualdade, porque nós, brasileiros, entendemos que a fé faz bem para a nossa nação. Então, o Estado laico ele permite e estimula o cultivo de todas as crenças com liberdade e igualdade. Nós vivemos um momento perigoso no Brasil e esse é o segundo ponto que eu quero fazer para você. Nesse nosso momento hoje, a fé é atacada até dentro de escolas ou até de igrejas. Isso é inaceitável. Toda a minha solidariedade ao Samuel, que sofreu essa perseguição absurda. Parabéns pela coragem de falar de Jesus em público e na sua escola. Isso só prova que a sua fé é verdadeira. Você não está sozinho, Jesus está com você e nós também estamos do seu lado para garantir que os seus direitos sejam respeitados.
Da mesma forma, uma criança que vai lá a caráter, vestida com roupas da Umbanda, né, ou com colares que são elementos do candomblé, devem ser respeitadas. Se essas crianças, que também são de religiões como o candomblé, o Umbanda e outras, né, elas quiserem numa roda de amiguinhos, desde que não atrapalhe a aula, não pode ter barulho que atrapalhe aulas, tá? Mas se não for atrapalhar, quiser ali fazer as suas musiquinhas, né, que eles têm um ritual, eles usam muito música, né, também, quiserem ali fazer sua música, ou conversar ali sobre a sua fé, né, mostrar a cultura dos seus ancestrais para os seus amigos, e os amigos respeitando. E aqueles que não quiserem participar, é só não entrar na roda, é só não ficar junto ali, tá? E nenhum tipo de confronto entre grupos, né? O grupinho do evangélico começar a brigar com o grupinho do candomblé, essas coisas não podem acontecer, até porque quando você vai falar de religião, você deve construir algo de paz, algo melhor, e não levar para briga e contenda. Não é esse o caminho que Deus quer, beleza? Ficou claro? Mas a escola não deve proibir esse tipo de manifestação. Eu quero deixar isso muito claro aqui. É assim que deve ser, tá? Agora, eu vou entrar num assunto espinhoso e polêmico. Agora, qual que é o assunto espinhoso? Ah, detalhe. Quando uma escola é particular, agora eu quero chamar a atenção aqui dos senhores, ó. Quando a escola é particular, ela pode ser confessional, aí é diferente. Por exemplo, você abre lá uma escola adventista. Você abre lá um colégio batista, que é pago. As pessoas vão pagar para estudar lá, não é livre, não é de graça. Então aquela escola ela pode ter uma confessionalidade, ou seja, ela vai respeitar os seus alunos nas suas religiosidades, porque ela não pode impedir ninguém de estudar ali, tá? Então os alunos podem ser ateus, podem ser de diversas religiões e frequentar um colégio batista, um colégio adventista, ou um colégio de outra confissão que seja, católico, certo? Porém, esse aluno, os pais desse aluno têm que saber que aquela escola, ela tem uma mantenedora, ela tem uma associação confessional. Ou seja, é possível que haja orações cristãs, é possível que a própria direção da escola direcione Bíblia Sagrada aos seus alunos, é possível que haja panfletos de convite para reuniões que vão acontecer na igreja, que seja vinculada àquela escola, tá? Então, isso precisa ficar claro, versículos bíblicos colocados nos muros, nos espaços de dentro internos da escola, e ninguém pode reclamar porque a escola é confessional. Quem não gosta, não estude lá, entendeu? Assim como se alguém da Umbanda, do Candomblé, quiser abrir também uma escola confessional de origem do Candomblé, pode também lá dentro dessa escola que é paga, é confessional, ter elementos do candomblé, coisas que estejam associadas à fé, né, dessas pessoas. Isso deve ser respeitado. E se alguém não gosta, não estude lá. Ficou claro? Opa, espero que a gente esteja entrando num acordo aqui, porque é assim que as coisas devem ser. E eu e você, alguém vai falar assim, de novo, eu estava falando, né, nem retomei, né? Pastor, mas a gente deve falar isso? Deve, a gente precisa tocar nesse assunto. Como eu disse, se você não entra nesse assunto e não sabe entender disso, você vê um monte de coisas e essas coisas começam a acontecer, ninguém fala nada e fica tudo por isso mesmo. Não pode ficar por isso mesmo. As coisas devem ser respeitadas. As leis, as regras, para que haja ordem. E aí, é igual você olhar para sua geladeira e falar, eu não vou nem olhar o que acontece dentro da geladeira, vou ficar neutro. E lá dentro vai apodrecendo o arroz, vai estragando feijão, a carne vai ficando velha dentro da geladeira, vai ficando leite azedo. Você nunca olha, não quero nem me envolver o que acontece dentro da geladeira. O dia que você abrir, amigão, uns 6 meses depois que o leite tá lá aberto, 6 meses depois que a carne lá não tá no freezer, tá lá só no resfriamento, sabe? Tá lá o arroz, o feijão. Sabe o que vai acontecer? Quando você abrir, vai ter aquele cheiro ruim de dentro da geladeira. O arroz estragou, o feijão azedou, a carne apodreceu, o leite estragou tudo, azedou. Quer dizer, vai estar um horror a sua geladeira. Por quê? Porque você não quis olhar de vez em quando e ver como as coisas vão. E de vez em quando fazer uma limpezinha ali. Tá? Então você e eu não devemos ser cidadãos alheios. Não devemos ser cidadãos neutros. Nós temos um posicionamento, seja ele político, seja ele espiritual, religioso, seja ele ideológico. Nós temos e precisamos fazer com que o espaço da escola seja respeitado pelos professores
pelos coordenadores. Se a professora é macumbeira, ela faça macumba lá na casa dela. Se o diretor é um pastor evangélico, ele faça culto lá na casa dele, lá na igreja dele, lá na praça pública. A mesma coisa serve para quem é pajé, para quem é pai de santo, mãe de santo, para quem é qualquer outra coisa que seja. E eu falo aqui respeitosamente. Mas vamos deixar as escolas no campo da neutralidade. Tá certo? Se a diretora ela é LGBTQ, se ela é trans, se ela... Não interessa, ela que faça a militância dela lá na praça pública, lá no congresso, lá onde ela quiser. Mas na escola, respeite. Eu acho que a gente deve estar chegando num acordo aqui. Bom. Mas o que nós temos visto, e aqui que entra o BO agora, problema. O que nós temos visto é algo oposto. Sim, senhor, sim, senhora. Eu tenho percebido que há uma relutância e até uma oposição a tudo que envolve o cristianismo nas escolas. Tá? Porque a escola é laica. Se você levar um coral cristão e cantar músicas cristãs numa formatura ou num evento da escola, certamente você será criticado, aquilo será denunciado, algum partido de esquerda vai lá da parte da escola, pais vão se incomodar, pais de outras religiões, vai ser um auê. Se algum cristão, seja ele protestante ou católico, começar a fazer, um professor ou um coordenador ou um diretor na escola começar a fazer alguma coisa relacionada à fé cristã ali. Vamos falar do dia do santo, ou vamos falar do dia em homenagem a um pastor fulano, ou vamos falar hoje aqui sobre o dia da Bíblia. Vamos começar. O pessoal vai pular dessa altura, os demônios vão ficar doidos. De raiva, de ódio. Haverá um embate horrível. Mas quando muitas escolas, isso tá acontecendo, já falei quando eu tô gravando esse vídeo, e eu falo aqui pra quem quiser, mano, é a verdade, é o que tá acontecendo. Mas quando manifestações de candomblé, manifestações de umbanda, começam a ocorrer por parte da direção da escola, talvez até para ser agregado à cultura afro, é a desculpa que se tem, né? Não, é a cultura afro. Então nós estamos mostrando as raízes da cultura afro, a história da África. Então a gente precisa mostrar os elementos culturais da religiosidade africana, como indígena. Aí tem aquela mistura, né, que é um pouco de elemento indígena misturado com elementos africanos, que forma Umbanda, né? Aqui em solo brasileiro, então é uma tradição brasileira, a gente precisa falar da Umbanda, da religiosidade do umbandista, né, seus costumes, apresentações, músicas com elemento da Umbanda, né, e a mesma coisa fazem com o candomblé. Não, a gente teve aí os negros que trouxeram essa cultura africana que foi oprimida pela Igreja Católica, e agora a escola tem o dever de apresentar os elementos africanos e a sua religiosidade, falar dos Exus, falar das entidades, e pipipipopopó. Só que isso é religião, cara. Isso é religião. Você tá entendendo? E com essa história de vamos rever a questão da história da negritude e tal, você enfia elementos religiosos na escola como se tudo bem. E não tá tudo bem. Isso é desrespeito. Ah, mas quando vai colocar algo ligado à igreja cristã, o pessoal bate em cima, dizendo que está tendo doutrinação na escola. E ao inverso, quando é algo ligado ao candomblé e à Umbanda, é normal. Não, queridos, não deixe passar, não é normal. E eu não estou fazendo vídeo de perseguição a nenhuma religião, não. Tanto que o vídeo é completo, tá? Não façam recortes maldosos, porque eu te processo ainda por cima. Por calúnia e difamação. Meu vídeo é inteiro. Preste bem atenção. Preste muita atenção. A escola é laica. Então, se não pode pro Chico, também não pode pro Francisco. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Tá entendendo? Então, estudar a história da África, sim. Os valores culturais africanos, beleza. Dá uma pincelada no que eles pensam, qual a sua religião, ok. Agora, você começar a trazer elementos religiosos, apresentações, que tem a ver com a religião. Ah, meu amigão, ó. Aqui, ó, me engana, ó. Ó o meu olho aqui, ó. Ó, tô de olho. Vai enganar o bobo na casca do ovo. Aqui não, amigão. Que isso? E tem mais. Além de desrespeitar alunos de diversas religiões, quando fazem isso,
Eles também querem afirmar que o cristianismo não é africano. Ah, para com isso. O cristianismo, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Eu tenho 2 vídeos no canal falando do cristianismo. Ele, lá no início, lá no século I, no século II, século III, o cristianismo, antes de ele ganhar todo o Ocidente, tá? O cristianismo, primeiro, ele foi muito fértil na África, amigo. A cultura africana, ela é muito cristã. Tem um monte de cristianismo na África. Deixem de ser, eu ia falar, deixem de ser burros, né? Mas a palavra certa é deixem de ser ignorantes. Ou tendenciosos, militantes, mentirosos. Vão estudar, não é assim que gostam de falar? Vai estudar! Então deixa eu falar, vai estudar. O cristianismo esteve na África, regiões da Etiópia e tantos outros lugares, tá? Muito antes de estar na Europa. Tem um monte de teologia ocidental, tá? Que bebeu na fonte da teologia africana. Coloca mais milho na panela porque este mistério vai pipocar. África, minha identidade. Eu tô a lembrar uma coisa. É que lá em Êxodo nasce um menino chamado Moisés. Estava onde? No Egito. No Egito é aonde? África. Eu também lembro que quando o nosso Messias estava para ser morto porque estavam perseguindo os bebês, o Espírito Santo está revelando a José, olha, desce em um sítio, onde é que é? Egito. Onde é que é? África. Antônio, acaba essa pregação. Sei, o que você falou me chamou muita atenção. A Bíblia está falando em Apocalipse que Jesus, com seu sangue, ele comprou diferentes povos, línguas e nações. Isso significa que o povo de África, Jesus também comprou. O povo da Europa, Jesus também comprou. O povo da Ásia, Jesus também comprou. Olha, por isso muita gente fala, não, África é terra abandonada, mentira. Jesus me resgatou com seu sangue. Por isso é que a Bíblia está a dizer que todo joelho se dobra e toda língua confessa. Mistério revelado. Foi o colonialismo europeu que levou o cristianismo para a África? Olá, meu nome é Tomás Camba e eu estarei conversando com vocês aqui a respeito do cristianismo na perspectiva africana e eu espero que vocês se sintam edificados com esse pequeno bate-papo. Precisamos dizer que o cristianismo no continente africano ele é bem anterior à expansão europeia. Estamos falando realmente desde os primórdios ali. No livro de Atos, nós temos ali a conversa do eunuco com Filipe, onde ele está lendo o texto de Isaías e ele é batizado ali. Então temos ali um dos primeiros contatos de um africano levando realmente a ideia do cristianismo para a África. É importante também ressaltar que os principais pensadores da história do cristianismo, ali do 1º ao 4º século, como Atanásio, Orígenes, Santo Agostinho, que é muito conhecido, eram africanos e foram extremamente importantes para a difusão do cristianismo no continente africano. Portanto, a presença do cristianismo no continente africano ela é muito mais antiga, ela não depende necessariamente da chegada do europeu no continente africano, ela tem muito mais a ver com a presença de diversos pensadores africanos desde o 1º século que já tinham contato ali com a fé cristã e eles foram responsáveis por levar o cristianismo no continente africano. E aí, curtiu? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, tem uma palestra inteira aqui no canal da igreja e nas plataformas digitais, vai ser oportuno você saber. De maneira mais aprofundada sobre esse assunto, tem o livro Quão Africano é o Cristianismo, publicado pela editora Quitanda, é uma ótima ferramenta para você se debruçar nesse assunto. Te vejo na próxima e aquele abraço. A história do cristianismo primitivo africano precisa ser contada para as crianças africanas nas vilas e cidades. Ela merece ser contada de modo simples. Mesmo que seja ouvida por uma audiência global, é necessário que ela alcance primeiro a criança africana. É uma história repleta de personagens intrépidos e finais surpreendentes. É uma história épica. A hora chegou. A hora de contar essa história. E aí na hora eu falei, eu quero contar essa história. O documentário Raízes Africanas do Cristianismo busca quebrar o preconceito de que a religião cristã foi levada para o continente africano pelo homem branco. Recebo com muita alegria a produtora executiva e diretora do documentário Raízes Africanas do Cristianismo, Carol Mendonça. De onde surgiu a ideia? Eu vi a Paty falar sobre... Ela é uma mulher negra e ela fala o quanto que ela sofre preconceito por se declarar cristã. Ela fala que as pessoas falam, mas como que você, sendo uma mulher negra, você é cristã? Você não pode, você tem que ser de uma religião de matriz africana. E aí ela
Gente, mas como assim, né? Primeiro de tudo, não se pode impor uma religião sobre alguém, né? E segundo que ela falou, gente, vocês não conhecem a própria história. Cheguei nesse livro aqui, Quão Africano é o Cristianismo, que ele foi publicado pela editora Kitanda. Então, acho que surgiu de tudo isso, né? Desse sentimento que eu tenho com relação à África, a contar histórias que precisam ser ouvidas. E dessa luta que eu vi os meus irmãos negros, que hoje a maioria se declara cristão, e eles sofrem esse tipo de preconceito. A tarefa de Quão Africano é o Cristianismo é mostrar que a mente clássica cristã é moldada de forma significativa pela imaginação que brota do solo africano. Ela carrega as marcas das análises filosóficas, da percepção moral, da disciplina e das interpretações das escrituras que floresceram primeiro na África antes de chegarem a outro lugar. Alguns acabaram se afastando do cristianismo, pessoas pretas acabaram se afastando do cristianismo, principalmente pela ideia de que o cristianismo é a religião do homem branco opressor, por causa de um tipo de cristianismo que chegou com a colonização. Só que o cristianismo que chegou com a colonização não é o único cristianismo. Já existia cristianismo na África muito antes, né? E inclusive a tradição cristã, a tradição bíblica, vou falar, a tradição hebreia, ela se mescla muito com a tradição africana, assim, de uma maneira absurda, Paulo. Que, por exemplo, você tem a questão da circuncisão, que você fala, cara, isso para a tradição africana é algo normal. Você olha para as outras culturas, onde tem isso? Na cultura hebreia. Né? A questão das festas de casamentos durarem muito tempo, onde tem isso, né? Na cultura hebreia. Tem inclusive alguns dialetos que a expressão de Yesu é a mesma que as expressões ali do hebraico antigo, do aramaico. Você tem uma semelhança de culturas muito, muito grande aí. Chegou o momento de mergulhar em conhecimento e reflexão com o super combo dos livros mais queridos da Kitanda. Quão Africano é o Cristianismo, de Thomas C. Oden, é uma pesquisa impressionante sobre o papel da África na formação da cultura cristã primitiva. Em Hermenêutica Africana, nos é oferecida uma visão única da interpretação das escrituras, expandindo o horizonte intelectual que costuma se centralizar no norte global. E por último, vá de cabeça nas raízes do racismo com o Estigma da Cor, conhecendo temas como escravidão, colonialismo e desigualdade social à luz da Bíblia. Adquira já esse combo exclusivo. No início da igreja, muitos teólogos foram africanos, importantíssimos, bispos da igreja. Então, a religião cristã deve muito à África, aqui no Ocidente. Tá certo? Então, deixem de ser ignorantes sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Se vamos falar de cultura africana, então tem muito do cristianismo que precisa ser importado, trazido para as escolas, porque se é para falar disso... Outra coisa, cristianismo também é cultura, se é para falar de cultura, tudo que a gente faz, querido, os nossos calendários, a história do Brasil, a história da nossa nação, ela está basicamente apoiada também no cristianismo, principalmente na religião católica. Então, como assim não é cultura? O nome da cidade, o nome do estado, o estado que eu vivo, estado de São Paulo. Baseado em quem? Quem é esse São Paulo? É o apóstolo Paulo da Bíblia. Não é verdade? Estados como Santa Catarina. Cidades como cidade de São Pedro. Que é isso, queridos? Fora outros lugares. Cidades, estados, ruas. Lotados de nomes católicos ou cristãos, simplesmente falando. A estrutura, a organização do país foi trabalhada, a organização do país está repleta da história do cristianismo aqui em solo brasileiro. Como assim? Vamos ignorar isso nas escolas? É isso. Agora imagina se vamos falar agora dos louvores cristãos, vamos apresentar agora aqui a história, porque afinal de contas os jesuítas trouxeram bastante educação aqui, e junto com a educação o catecismo, e vamos falar dessa história, e começa a fazer isso ali, trazer isso. Imagina, que briga que não é, que inferno que não vira. Eu tô falando isso porque a lei tá do meu lado, querido. Vou mostrar para vocês imagens que estão no YouTube agora.
Vou mostrar para você imagens do YouTube, tá? Olha, eventos dentro da escola direcionada, de eventos direcionados por professores. Presta atenção aí. Amor faz sofrer, amor faz chorar. Amor faz sofrer, amor faz. Exuô é lorolona, amor foribaleo. Exuô é lorolona, amor for. Exuô. Isso não é diabo. Entendemos também que isso está presente em tudo que a gente faz, na comida, na palavra, nas ações. Ele não é diabo, muito diferente. Ele é um guia, ele é um orixá, na cultura candomblessista, no caso. A gente desmistificou o sentido de Exu. Aprendemos que Exu não é o diabo, muito pelo contrário. E foi importante porque a gente pôde trazer novos significados, na verdade novos não, antigos, mas que não são conhecidos ou muito bem falados. A gente pôde abrir a mente, assim, para vários assuntos abordados dentro do de ontem, trazendo uma nova perspectiva sobre não só essa religião, como outras também, mas dentro dela, reconhecendo trabalhos, muitas ações sociais que são feitas por trás e não tem tal reconhecimento. Acho muito importante. Você viu? Prestou atenção? Prestou atenção? Eu não estou falando de alunos que se reuniram para fazer tal coisa livremente. Fique claro aqui, tá? Agora, por exemplo, eu vou mostrar para você também. Você viu outras imagens aí, né? De pessoas, eventos direcionados por professores dentro das escolas com temática do candomblé, da umbanda. Aí tudo bem, aí pode. Né? Isso é desrespeito com os alunos de outra religião. Quer ver outra coisa? Olha essa reportagem do Metrópole, queridos, não tem culpa, tá lá no YouTube, reportagem do Metrópolis. Se querem brigar, vamos discutir lá com o Metrópolis. Mas olha aqui, um aluno gravou numa escola estadual, vou pôr o nome aí, tá? O aluno gravou a fala do professor, aliás, de uma professora, propondo na pesquisa, porque é isso, é pesquisa, tá? Propondo na pesquisa como é que eles poderiam fazer elementos da Umbanda ou do Candomblé, que seja, né? Elementos, os alunos ali apresentarem, o Exu apresentarem, aí no caso o Candomblé, né? Acho que era sobre o Candomblé, sim. E aí vocês vão ouvir, e ouçam até o fim o áudio, tá? Sei que o vídeo já tá meio longo, mas esse assunto é o assunto para você saber, irmão. Isso aqui tem tudo a ver com teologia. É uma degustação teológica que não fica discutindo livros numa sala fechada, mas fala também do que está acontecendo no cotidiano, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Se a nossa teologia não serve para nos guiar nos dias atuais, serve para quê? Vamos então todos fazer culto no museu, irmãos, né? Bom, mas aí, ouça o áudio e veja a proposta da professora para o trabalho dos alunos. Escute isso aí. Por exemplo, se a gente pega o primeiro horário para falar a respeito do povo banto, e aí a gente tenta ver, cada estudante pega informações a respeito dos inquices. Por exemplo, pega um inquice e fala a respeito desse inquice, contam a história desse inquice, apresenta quem ele é. A gente pode, inclusive, trazer elementos desse inquice e fazer essa pesquisa. É como se a gente utilizasse a contação de história para poder falar dessa religiosidade. A gente pode ter, por exemplo, um filtro de barro. Toda hora que uma pessoa entra na sala, a gente dá um copo de água para ela vir para a sala, que é uma prática que se faz no terreiro. A primeira coisa que a pessoa faz é tomar água.
É só isso, tomar água. Então, uma pessoa vai tomar água, a gente pode fazer uma mesa de frutas, porque a fruta está muito presente nessa religiosidade, para expressar a prosperidade e a abundância. A gente pode, por exemplo, à medida que termina, são 3 aulas, que termina uma aula, a gente pode, por exemplo, colocar um pano aqui no chão e colocar frutas nele. As pessoas ficam sentadas ao redor do pano e das frutas, ouvindo a história, e ao final a gente come as frutas que estiverem no chão e todo mundo vai embora. O que vocês acham dessa ideia? No segundo horário, por exemplo, que a gente poderia falar do povo iorubano, aí a gente traz os orixás que são cultuados entre os iorubanos. O último horário, a gente pode falar, por exemplo, de cultos mais sincréticos afro-brasileiros. Por exemplo, falar a respeito da Jurema, da Umbanda, e de outras religiosidades afro-indígenas, que têm a influência, mas que não são os candomblés. Mas com a mesma perspectiva. A mesa de frutas, vou chamar mesa de frutas, mas o centro com frutas, as folhas no chão, todo mundo de branquinho falando daquilo. O que vocês acham da proposta? Nosso trabalho seria fazer essa pesquisa densa, uma pesquisa aprofundada e escrever um roteiro da nossa fala e apresentar um orixá. Isso não fica difícil. Apresentar que eu falo tá todo mundo em roda, sentado, tá todo mundo. Quem for apresentar, vamos dizer que nós somos, que em cada aula... Você tá me entendendo? Agora imagina que um professor ele é evangélico, ele fala, gente, vamos pesquisar profundamente a história dos evangélicos. Aí eu quero que vocês leiam, cada aluno vai ler aqui um capítulo da Bíblia, tá? Uns vão ler o Novo Testamento, outros vão ler o Antigo Testamento, nós vamos discutir, pra vocês entenderem. Outra coisa, nós vamos simular um púlpito aqui, tá? E nós vamos fazer um culto aqui, um simulado, porque na presença evangélica, né, tem bastante culto. Então nós vamos simular, né? Nós vamos simular um culto, aí vocês vão dobrar o joelho para fazer uma oração. Um aluno vai fazer de conta que é o pastor, vai pôr a mão na cabeça das pessoas pedindo a bênção de Deus, orando um pelo outro e tal. Vamos fazer aqui uma pesquisa evangélica. Aí cada um vai vir aqui na frente, vai falar sobre um personagem bíblico, quem foi, o que ele fez. Hein? Se o professor faz isso, porque foi isso que essa professora fez, ela quis simular elementos presentes no candomblé, fazer pesquisa sobre Exu, os alunos se envolverem, aprenderem sobre aquilo, que é uma temática africana. Agora imagina se o professor resolve falar, não, vamos, já que é arte, o cristianismo também é arte, tá cheio de arte. Tem até arte sacra no cristianismo, né? Vamos pesquisar a história dos santos, da Bíblia, vamos falar sobre a devoção a Deus, a oração, o que pensa a fé cristã, suas raízes, e os alunos vão se aprofundar no cristianismo e fazer uma mega apresentação com um simulado e tudo. Você acha que alguém ia gostar aí da escola? Você acha que o PSOL, PT e outros, PCO, né? PCdoB e outros, nossa, esses militantes já iam voando lá, fazer pressão, né, junto às partes pertinentes, entrar com processo contra a escola, contra o professor, pais de alunos que não gostam do cristianismo já iam pular de 2 metros de altura de raiva, espumando pela boca, porque não pode, o evangélico aqui, doutrinação. Mas pro candomblé pode. Então, tá na hora de a gente acabar com essa palhaçada. Porque vara que bate em Chico também bate em Francisco. Chega de palhaçada. Tá? A nossa luta, é verdade, meus irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue. Mas se opor a isso, se opor a esse tipo de palhaçada que está acontecendo, esses 2 pesos, 2 medidas desse país, que a gente já está cansado disso, nós que temos, talvez, né, hoje, um número de evangélicos, talvez não, hoje nós, que certamente, em número, né, estamos aí quase alcançando o número de católicos do Brasil. A religião que mais cresce no Brasil é o povo evangélico. A gente tem que se retrair, não, meus irmãos. Nossa voz tem que ser ouvida e respeitada. Tá? Porque isso também é no campo espiritual. Ou você acha que o diabo não usa escola, ele não usa partido político? Usa, irmãos. O diabo usa. Satanás trabalha contra a igreja. Satanás trabalha contra a igreja, ele usa o que tiver na mão dele. Se tiver política, ele vai usar política. Deixa de ser
alienado, meu irmão. Entenda o mundo espiritual. Se ele usar política, ele vai usar política. Se ele tiver que usar ideologia, ele vai usar ideologia. Ele vai usar religião também. Ele vai usar o que ele quiser para calar a igreja, para amarrar a igreja, para tirar os nossos filhos dos preceitos de fé que nós ensinamos para eles em nossas casas e em nossos cultos, tá? Então, se a escola é laica, que ela não proíba os alunos da sua manifestação, mas que então ela não permita que nenhum professor, seja ele evangélico, católico ou de matriz africana como candomblé e umbanda, que nenhum deles possam fazer trabalhos direcionados à religião no âmbito escolar. Porque senão isso está errado e nós não vamos aceitar caladinhos não. Esse aqui é um vídeo de protesto, compartilha com quantas pessoas você quiser, tá? Porque a gente tem que fazer nossa voz ser ouvida e fazer chegar às autoridades competentes que isso não pode ficar acontecendo, esse tipo de coisa aí. E o que eu mostrei aqui é material verídico, não é nada forjado, é só pesquisar, procurar que você vai achar. Então chega de doutrinação e palhaçada. E se alguém vê esse tipo de coisa, leve pra frente, tenha coragem. Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os demônios que agem nas regiões celestiais. E acredite, nessas regiões o inimigo usa das armas. Repito, política usa das armas ligadas a ideologias e religião também. Então que você seja inteligente, eu e você sejamos inteligentes para combater o inimigo com as armas que Deus nos dá também. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Fica com a gente. Eu vou dar as dicas que eu falei agora sobre livro, onde estudar teologia e onde é a nossa igreja. E você, é muito bom ter você aqui no canal. Deus te abençoe. Até o próximo, se Deus quiser. Abraço. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Escrevi 2 livros, queridos, na área pastoral e na área eclesiológica, e eu gostaria que você adquirisse. Eu tenho aqui o Ministério Pastoral, Conselho para Jovens Pastores e Vocacionados, publicado pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, certo? E tem esse outro aqui também, o livro Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel. Bom, ambos os livros estão disponíveis
quando você pode acessar o site da editora, editoraubpc.com.br, que está aí na tela, ou então você pode também, através do e-mail bp.domenicali@gmail.com, adquirir, né, esse livro, ou os 2 livros, ou um deles, tá? E eu também, por meio desse e-mail, tá? Eu atendo convites para pregar, ou palestrar, ou até ministrar algum curso específico na sua igreja, caso você queira, tá bom? E aí a gente leva os livros e deixamos à disposição dos irmãos, ok? Bom, eu quero dar dicas de onde estudar teologia, onde você pode estudar teologia. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, e eu indico. Ela tem nota excelente no MEC e é focada em ministério pastoral e também em missões. É uma faculdade muito boa, tá? Com reconhecimento pelo MEC. Aí lá tem bacharel em teologia, tem pós-graduação que são especializações, né, lato sensu, em diversas áreas, e também mestrado e doutorado. Então eu recomendo, tá aí o site, tá, da faculdade, aí entra no site e pesquisa. Tem cursos presenciais e online. Você pode estudar, se você morar aí no Paraná, né, em Londrina, você pode frequentar presencialmente a faculdade. Se você estuda em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, você pode estudar online, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E tem também a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Aí também fiz pós-graduação aí, tá? E tenho certeza que vai ser uma boa estudar numa dessas 2 instituições que você escolher. Com certeza você terá uma boa qualidade de ensino, tá bom? Agora, se você quer fazer cursos livres, ou seja, cursos que não têm o reconhecimento do MEC, mas são cursos que te preparam muito para o ministério, chamamos eles de cursos livres, né? Então você pode fazer aí o ESUTES, tá? Eu indico, tem uma metodologia boa de estudo, você pode levar uma extensão aí para sua igreja, formar um grupo para estudar, né? Tem um tutor aí presencial e ao mesmo tempo estudar online, ou estudar totalmente online, tá? A ESUTES há anos e anos, né? Algumas décadas aí vem formando pessoas e tem um material muito bom, tá? Então eu recomendo. Tá aí o site da ESUTES também. E curso livre, tá? E aí você tem também o curso, o IBBC, tá? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? O órgão oficial de teologia das igrejas Brasil para Cristo, onde eu sou um dos professores que atuo lá. E vou mostrar para você agora o IBBC, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é a diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Aqui é o IBBC Extensão Jaraguá. E a gente tá aqui porque aqui a gente faz teologia! É isso aí, valeu!